Olá pessoal, eu sou o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje nós estamos aqui para mais uma de nossas lives literárias. Hoje é dia de lançamento, hoje é um dia muito especial para a literatura brasileira. Hoje é o dia do lançamento da Tamires Gomes Sampaio, o livro Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos para a Cidadania da População Negra no Brasil. Livro de extrema importância, assunto importante, reflexivo, e para a contemporaneidade, seguramente esse livro tem uma contribuição fundamental. Tamires Gomes Sampaio está conosco hoje, e antes desse bate-papo, eu vou passar aquele recado costumeiro. É um prazer imenso estar aqui com vocês, representando a Martins Fontes Paulista. É importante dizer que esse espaço é extremamente democrático, aberto a todos os gêneros, a todos os credos, e também convicções políticas. A nossa livraria tem aí mais de 200 mil títulos disponíveis à pronta entrega, e também do nosso site martinsfontespaulista.com.br. É importante também dizer para vocês que nós estamos com um saldão aqui no terceiro piso, com quase 50 mil títulos disponíveis, e vale a pena você conferir conosco e aproveitar desse excelente acervo que a nossa livraria possui. Nós então hoje teremos a excelente conversa com a Tamires Gomes Sampaio. Falaremos sobre política, racialização, racismo estrutural e outros temas fundamentais para a contemporaneidade. Vamos verificar aqui se a Tamires já está disponível para esse bate-papo, e a gente vai começar conversando, fazendo algumas perguntas importantes, falar sobre o processo criativo da Tamires, também a sua vida universitária, os desafios enfrentados nessa jornada tão importante dessa jovem militante, uma pessoa fundamental para a construção da cultura nacional, uma jovem estudiosa e batalhadora. Vejamos aqui se a Tamires já está disponível. Nós estamos aguardando o envio do convite da Tamires. De todo modo, galera, a leitura que eu fiz foi muito profícua, muito proveitosa. Nós recebemos essa semana o livro da Tamires. Esse é um lançamento fresquinho da editora Contracorrente. Recebemos aí através da mediação do nosso queridíssimo amigo livreiro Fernando, né, trabalha na Contracorrente, e já estamos com o livro disponível em nossas prateleiras. Então quem quiser fazer aquisição, esteja à vontade, o livro está disponível no nosso site também, e seguramente vocês vão gostar muito dessa leitura. É um livro proveitoso, é um livro reflexivo, que trata de temas bem contemporâneos, né? Vejamos aqui se a Tamires já está disponível para falar conosco. Aguardando mais um momento. Bom, enquanto a Tamires não está por aqui, eu vou fazer uma breve apresentação já dessa figura tão importante, dessa carismática jovem advogada, mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie. Ela é diretora do Instituto Lula, pré-candidata a vereadora de São Paulo, primeira presidenta negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Faculdade de Direito da Mackenzie. Código Oculto é o seu primeiro livro, sua primeira publicação, e essa daqui, na verdade, é a tese de mestrado dela a princípio, né, que foi orientada pelo professor Silvio Almeida, né, uma grande figura, um grande intelectual da contemporaneidade, e que disseminou muito as suas ideias nos últimos anos no mercado editorial, e que, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui o seu livro, que deu grande notoriedade e colocou na ágora da discussão filosófica e sociológica o conceito aí de racismo estrutural. Também um excelente livro para quem está acompanhando aqui conosco o início da live. Quem não leu, saiba que essa é leitura fundamental também. É uma das pedras angulares da compreensão sociológica do processo histórico do Brasil, das heranças escravocratas da nossa sociedade. É um livro importantíssimo, uma leitura muito importante. Um outro trabalho também, que eu fiz a leitura para complementar esse nosso diálogo, e que também é um livro disseminadíssimo, fundamental para a temática, é o Necropolítica, do Achille Mbembe. Esse livro também é importantíssimo para a compreensão dos processos políticos contemporâneos, e também pensando na política de morte, né? Essa política de morte tão disseminada, tão propagada, infelizmente,
sobretudo em momentos de fascismo, né? Como nós entendemos bem, é um momento que a gente está vivendo e, invariavelmente, os argumentos, a intelectualidade, o estudo é fundamental para que a gente possa combater também. O ativismo nas ruas é fundamental, mas a leitura e o engajamento intelectual é muito importante. A gente está aguardando aqui o envio do convite da Tamires, tá? Enquanto isso, eu vou aqui falando um pouco para vocês de como foi esse estudo, como que foi essa análise, como foi essa leitura, né? Foi uma leitura fundamental, importante. A Tamires, ela é de Guaianazes, do extremo leste de São Paulo, então, por si só, né? A Tamires, ela tem uma trajetória muito bonita e seguramente essa conversa vai render boas reflexões. Tamires, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Conseguimos? Consegui, desculpa. Eu tive um problema aqui com a conexão da internet, mas deu certo. Imagina que é isso, eu fui aproveitando já para fazer uma breve apresentação da sua pessoa. Uma honra enorme ter você conosco. A leitura foi maravilhosa, parabéns pelo lançamento, parabéns pela lucidez, parabéns pelo engajamento político, você é tão querida e simpática. Muito grato por ter aceitado o nosso convite, Tamires. Eu Seja que, bem-vinda. eu que agradeço, para mim é uma honra. Eu comentei com você pelo WhatsApp, né? Eu sempre sonhei em fazer um lançamento do livro numa livraria. A ideia, inclusive, desse sonho é que ele acontecesse de forma presencial. Infelizmente, por conta da Uhum. pandemia, isso não é possível, mas fiquei muito feliz que a Martins Fontes e que é uma livraria que é uma grande referência para mim. Assim, eu sempre vou, assim, inclusive não vejo a hora de ter a oportunidade de ir presencialmente até a livraria, porque vai ser incrível ver o código oculto que eu tô vendo aí atrás de ti na estante nesse espaço. Assim, eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Para mim, assim, é uma honra. Assim, você não tem noção da felicidade, Rafael. Assim, tô bem feliz mesmo. É uma honra muito grande também para nós livreiros recebermos um trabalho tão importante, um conteúdo fundamental, enriquece as nossas indicações, os nossos diálogos diários. Eu acho que é esse tipo de conteúdo que vivifica o nosso espírito, né? E faz com que a caminhada seja cada vez mais construtiva, uma caminhada de luta e reflexão. Então, parabéns novamente pelo trabalho, Tamires. E assim, é muito emocionante, né? Eu vi alguns trabalhos seus, o seu trabalho também lá na Carta, né? No lançamento do livro, me emocionei bastante. Confesso que chorei junto com você naquele momento, foi muito bonito. Obrigada. Parabéns de verdade. Tamires, vamos lá então falar sobre o lançamento, sobre o Código Oculto. Bora. Eu gostaria que, para a gente começar, você falasse um pouco porque você desdobra no livro, né, na sua tese, sobre as heranças, né, desse processo escravocrata, e especialmente como uma grande herança cruel e hedionda, aí, o racismo estrutural. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, então, como se dá esse processo ali do Brasil colonial, essa transição, e como sai propriamente do escravismo para esse processo de instauração do racismo estrutural. E falar um pouco do racismo estrutural propriamente para a gente. Pode ser, Tamires? Sim, perfeito. Então, nós vivemos num país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão da população negra. A população negra aqui, por mais de 300 anos, sequer era considerado ser humano, cidadão. Era considerado um objeto, um ser semovente que era explorado. E após a abolição da escravidão, que aconteceu aqui depois de muita luta, de muita revolta, de muita articulação, inclusive de pressão internacional, porque a abolição da escravidão no Brasil ela aconteceu num cenário em que o sistema capitalista, né, estava se desenvolvendo em ascensão e num sistema capitalista mercantil é fundamental que tenha a maior quantidade de pessoas que tenha a condição de fazer um contrato, né, ou que esteja numa posição de igualdade para que exista, né, esse processo de fortalecimento, de geração de lucro, etc. Ou seja, né, no sistema capitalista não dá para que seres humanos sejam considerados objetos, né? Precisam que seres humanos tenham, pelo menos de forma formal, direitos.
Então, é importante destacar isso, porque após a abolição da escravidão, não existiu um processo de inserção da população negra na sociedade, muito pelo contrário, existiu um processo de exclusão social, de criminalização, de encarceramento em massa, né? Um processo de aprofundamento ainda mais da desigualdade que já existia. Né? E aqui no Brasil foi um aprofundamento que foi linkado com um processo de que aqui existe uma democracia racial, né? Como se por conta da miscigenação, né? Que somos, tem um pouco essa ideia, inclusive até os dias de hoje, né? A gente ouve isso até os dias de hoje, que aqui no Brasil todo mundo tem um pouco de negro, tem um pouco de indígena, logo não existe, não há que se falar em racismo nesse cenário. Só que esse discurso é um discurso absurdamente falacioso, porque a organização e a forma como a população negra e que a população brasileira foi miscigenada foi através de um processo de acho que tem duas bases, né? Uma base que é o estupro de mulheres negras e indígenas, né, que tacou isso. E a segunda base está relacionada a uma ideia de que as sociedades que eram embranquecidas tinham um processo de desenvolvimento maior, né? Tinha um potencial de desenvolvimento maior. Ou seja, era necessário embranquecer a população, a sociedade brasileira, para garantir que o Brasil se tornasse um país potência, né? Um país desenvolvido considerado à época. E essas duas dinâmicas, baseadas no racismo científico à época, ela tem, né, um processo de influência até os dias de hoje. Né? Porque o racismo, né, ele se estrutura na sociedade brasileira e ele passa a ser reproduzido em todas as relações sociais e institucionais. Né? O professor Silvio, inclusive, que foi meu orientador do mestrado, que tem se consolidado como uma grande referência, um dos principais intelectuais brasileiros da atualidade, no livro dele sobre racismo estrutural, que é um dos livros base para a minha dissertação de mestrado, exatamente, para a minha dissertação de mestrado, que resultou no meu livro O Código Oculto, ele fala sobre como o racismo está relacionado em 4 principais pontos, né? O racismo e a relação com a ideologia, a relação com a política, com o direito e com a economia. Né? Na ideologia é o que se refere a como que a gente acaba naturalizando e justificando essas violências e exclusões sociais históricas que existem, né? Então, é sobre o papel dos meios de comunicação, o papel da forma como o negro é reproduzida, né, na televisão. Então, a influência dos programas jornalísticos de TV de tarde, agora, por exemplo, né, que falam sobre o crime, que sempre reforçam a imagem do jovem, do homem negro como criminoso, como uma pessoa perigosa, né? Está relacionado às novelas que sempre colocam mulheres negras como a mulata do carnaval, né? A mulher negra é a mulata do carnaval, é a mulher negra barraqueira, ou é a mulher negra que precisa de políticas, né, de assistência, aquela coitada. Então, o negro ele é sempre visto como uma pessoa em situação ou violenta ou em situação de subalternidade. Então, a imagem do negro, ela sempre, historicamente, foi construída num processo de negação, de negatividade, de violência, né, de preconceito, enfim, uma forma racista. E isso é fundamental, essa relação do racismo com a ideologia é fundamental a gente entender, porque é isso que justifica as violências que acontecem com a população negra. E é isso que justifica e normaliza, e de certa forma normatiza, né, a presença da população negra em situação, enfim, da forma como a gente está. Porque é isso, a gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, em que a cada 2 horas uma mulher negra é assassinada, em que mais de 60% da população encarcerada é negra e que mais de 40% dessa população sequer foi julgada em primeira instância. Que mais de 70%, por exemplo, de trabalhadores informais em trabalhos que são absurdamente precarizados, como é o caso dos entregadores, por exemplo, aqui em São Paulo, mais de 70% são negros.
São negros e a idade média é 24 anos, que é exatamente o mesmo perfil do jovem negro periférico que sofre violência policial. Então, o processo de genocídio contra a população negra, ele se reflete em uma série de áreas e isso é naturalizado. E é naturalizado pela forma como o negro é representado nesses meios de comunicação e sobre como isso nos afeta, e afeta a nossa cultura, e afeta a forma como a gente vê a vida. A gente não acha estranho entrar numa sala de aula com 80 alunos e você não ter nenhum aluno negro, ou ter 2, 3 alunos negros. Na realidade, eu acho que se surpreenderiam se fosse o contrário. E isso aconteceu comigo no Mackenzie. Eu fui estudante de Direito pelo ProUni, em uma sala de 80 alunos só tinham 3 alunos negros, 4 comigo. E de mais de 200 professores, só tinham 3 professores negros. Agora tem um pouco mais, aumentou, mas mesmo assim, a quantidade é mínima. E aí, aonde que tem o negro na universidade, né? Onde estava o negro no Mackenzie? Os negros eram as mulheres negras que eram faxineiras, os homens negros que eram seguranças, os trabalhadores do Mackenzie. Não eram estudantes, não eram professores, não eram diretores da diretoria, da reitoria. E isso é naturalizado. A gente se choca se vê o contrário. Então, é fundamental que a gente compreenda a relação da ideologia, né, dessa normatização do que é a sociedade brasileira e da influência dos meios de comunicação nesse processo, porque é isso que fundamenta, né, é isso que normatiza toda esses processos de desigualdade, de criminalização, de violência, de genocídio que a população negra sofre no Brasil. E a população negra e a população indígena também, que é muito importante, os povos indígenas, né? É muito importante a gente destacar. Quando a gente fala sobre a política, né, a relação do racismo e a política, o racismo e o direito, o racismo e a economia, também é a mesma questão. A economia brasileira, nosso sistema econômico, o sistema capitalista, ele foi construído baseado no sistema escravocrata, né, no sistema de exploração. E é um sistema que se reflete ainda nos dias de hoje, né? Não é à toa que as mulheres negras, que são as trabalhadoras que recebem menos pela maior quantidade de trabalho, são as mesmas que pagam mais impostos, sabe? É um sistema econômico que foi construído para explorar, no que se refere ao trabalho, pessoas negras e periféricas, em especial as mulheres negras que estão na base da pirâmide social. Não é à toa que mesmo com leis, e aí falando da relação entre o direito e o racismo, mesmo com a Lei 10.639 e 11.645, que fala sobre o ensino da história afro-brasileira nas escolas, sobre a obrigatoriedade, né, do ensino da história afro-brasileira nas escolas, é muito difícil a gente ter a história de África, né, a cultura africana. Eu me formei em 2010 no ensino médio. Não tive história da África na escola. E a Lei 10.639 é uma lei de 2003. E aí, isso é um processo que é fundamental, inclusive, para isso que a gente está falando, assim, né, da justificação. Porque se nós temos na escola pública o ensino da história afro-brasileira, se a gente aprende que, primeiro, a África não é um país, é um continente com mais de 50 países, que tem uma diversidade cultural e histórica fundamental, que é um continente de reis, rainhas, de guerreiros, guerreiras. Né? Se a gente fala sobre a mitologia africana e essa construção, né, de referências negras numa perspectiva de poder, de perfeição, né, de grandeza, a construção inclusive, personalidade, assim, da autoestima das crianças negras, elas se transformam. Porque a gente só sabe que a gente tem um potencial, de fato, de atingir um lugar, de chegar no espaço, se a gente se vê. E se a gente só vê negros e negras como barraqueiras, criminosas ou em posição de subalternidade, é ali que a gente acha que é esse nosso lugar, né? Então, é fundamental que a gente entenda isso, que mesmo com leis que em tese promovem um processo de política pública, né, de transformação, as leis são importantes, mas sem pensar na forma concreta para que essa lei seja aprovada, seja implementada, né, de pensar o direito, né, na sua estrutura, e pensar o direito, inclusive, como um instrumento de manutenção das desigualdades, das violências, porque, e é um pouco sobre isso que eu falo no meu livro, né, sobre como a política criminal ela foi construída no Brasil
para justificar um processo de encarceramento em massa e extermínio da população negra. Então, se o instrumento ele foi construído para isso, a gente precisa repensar todo o nosso, enfim, acabou jurídico, né, a legislação, o sistema judiciário, numa perspectiva antirracista, numa perspectiva que não seja a que foi dada, né, enfim, há centenas de anos atrás. Né? E da mesma forma também na política, né? Enfim, para finalizar esse primeiro momento, assim, porque é fundamental que a gente entenda que aliás, não só apenas com a participação de negros, assim, mas com a participação de negros e negras que tenham um compromisso com um processo de transformação social, que a gente vai de fato conseguir combater o racismo, porque apenas políticas públicas e que políticas públicas que não tenham uma visão racializada, né, uma perspectiva de combate à desigualdade, mas relacionada com o combate ao racismo, as desigualdades sociais não vão acabar, elas vão se manter. Porque é isso, nossa estrutura social ela está baseada e foi construída num processo de violência e desigualdade e discriminação contra a população negra, contra a população mais pobre, enfim, a classe trabalhadora, as mulheres, as LGBTs, os povos indígenas. Então, para a produção de políticas públicas, é necessário que tenha esse recorte, de fato, sabe? Sim. Então, quando a gente fala sobre combate ao racismo estrutural, né, sobre a nossa história, é importante que a gente tenha a noção que não dá para a gente combater o racismo sem pensar em uma reconstrução assim, do nosso sistema jurídico, do nosso sistema político, do nosso sistema econômico e dos meios de comunicação e da ideologia brasileira, assim, da forma como a gente naturaliza a nossa cultura, das referências e como o povo preto e periférico ele é representado, sabe, nos meios de comunicação. É interessante porque isso você menciona no livro, né? E o trabalho do Silvio também menciona dessa maneira que às vezes a gente pensa na composição do racismo e particulariza, às vezes entende como algo, sei lá, meio patológico, né? Putz, esse cara aí não bate bem, ele tem um déficit intelectual, não entendeu que ponto ainda. E aí quando você traz essa explanação muito lúcida e completa de alguma maneira, né, de um panorama e das facetas, das combinações desse racismo, a estruturação desse racismo, não é simplesmente chegar e falar para a pessoa XY, né? Não, existe toda uma composição. Então, você está falando de lugares de poder, de representatividade da mulher negra, né? Em lugares de tomada de decisão, né? Que esse talvez o norte da grande questão, né? Só para comentar aqui a galera, ó, mulheres pretas na política, Rosemary Gomes Sampaio, tá dando uma força aqui, um apoio. O de Souza comentou algo interessante que eu também curti, que ele falou assim, olha, é importante essa obrigatoriedade do ensino da história de África, né, e o quão fundamental mas os professores em geral, o corpo professoral está consciente, né, desse processo histórico, ele sabe, e aí eu queria já nesse gancho do de Souza aproveitar para citar um trecho aqui que você menciona, Tamires, que é o seguinte, você coloca aqui assim, na página 108, não basta aprender e disseminar os ensinamentos de autores racistas. É necessário que as ideias deles sejam acompanhadas por uma estrutura social em que, nas escolas, os professores, a direção e as pessoas consideradas importantes sejam brancas. Então você traz aí também uma nuance fundamental da composição do racismo e desse choque dentro da escolarização. Mas essa gentileza, eu vou pedir para você, Tamires, você vê dentro do corpo professoral esses educadores conscientes desse processo histórico, conscientes desse tamanho desigual, eles estão preparados de alguma maneira? Como você vê isso, respondendo à pergunta do de Souza, Tamires? Com certeza vejo, mesmo porque aqui, inclusive nessa live, eu vi o comentário do professor Alexandre e da professora Ana Garrido. A professora Ana Garrido, inclusive, que foi minha professora de literatura no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e ela foi fundamental para a minha formação política. Né? Se não fossem os professores da escola pública, hoje eu não seria formada em Direito,
pelo ProUni, eu não seria formada, não seria mestre em Direito Político Econômico, não estaria lançando esse livro. Então a gente com certeza tem assim uma série de professores da escola pública, inclusive eu acho que é importante a gente promover esse processo de valorização da escola pública, que é fundamental. Sabe, o que acontece é que muitas vezes os professores eles não são valorizados, eles sofrem perseguição na escola, eles não, né, têm salários que são absurdos, assim, desiguais, assim. Então, e outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar, né, em relação à Lei 10.639 e 11.645. Não adianta a gente fazer uma lei falando sobre a obrigatoriedade dessa matéria, né, discutir história da África, história afro-brasileira, cultura brasileira, negra, cultura indígena, se nas faculdades a gente não tem na grade curricular aula sobre a história afro-brasileira e indígena. Não adianta para os professores que já são formados, né, dizer que são obrigados a ensinar um processo, se não tem curso de formação para professores sobre a Lei 10.639. E a gente aqui em São Paulo só foi começar a ter curso de 2003, né, quando a lei foi implementada. Em 2012, 2013, 2014, que foi durante a gestão do prefeito, ex-prefeito Haddad, que foi a partir da gestão dele que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que tinha uma parte, né, uma coordenadoria que ela voltada para a implementação da Lei 10.639, que passaram a promover cursos de formação sobre igualdade racial, sobre as leis e sobre a cultura afro-brasileira, para os professores terem condição, né, de fazer isso. Então, não dá para também a gente cobrar um conteúdo que o próprio Estado não dá formação, não se mete para promover. E é isso, assim, uma lei num papel assinada, ela não faz mágica. Né? Não faz assim tudo da noite para o dia, os professores todos terem consciência, terem noção, conhecerem a história. Então, é importante garantir a gente pensar como que elas são implementadas na prática. Assim. Então, respondendo a essa pergunta, acho que tem vários professores que são conscientes, professores, inclusive, são fundamentais, foram fundamentais na minha história. Né? Se não fosse professores da escola pública, como eu comentei, repito, assim, não estaria aqui discutindo com você. O que acontece é que existe um processo, né? É isso, assim, a crise da educação ela é um projeto. Ela é um projeto. A crise da educação pública, em especial, eu reforço, porque se a gente tem jovens periféricos, jovens negros, jovens negras de escola pública, né, com uma educação de qualidade, que tem acesso a escolas que são valorizadas, professores que são valorizados, a gente forma um exército que tem uma potência que ninguém segura. Ninguém segura. Então, é importante para uma parcela da sociedade brasileira, para uma elite escravocrata, que a escola pública, que os professores e que a educação pública seja desvalorizada. É importante para eles, inclusive, para manter esse processo de dominação social, de dominação racial. É fundamental isso que você falou. E aproveitando, né, essa contribuição da professora Leni, e eu já queria fazer um gancho, né, porque você falou desse projeto, né, de desmonte da educação, é um projeto pensado, arquitetado, né, por essa força política. E eu gostaria de te perguntar, junto desse desmantelamento da educação, o desmantelamento também da cultura, e um assunto que eu acho que é bastante relevante, afinal você está lançando seu primeiro livro hoje, né, o Código Oculto, e eu gostaria que você comentasse sobre essa proposição do Guedes de taxação dos livros, né? Taxar os livros em 12%, e segundo o argumento é que livros é coisa para rico, e rico pode pagar. Detalhe que eu gostaria de mencionar é que o prefeito de Montevidéu, em contrapartida, ele doou livros em cestas básicas para a população. Então temos aí uma discrepância enorme, né, entre a postura de um governo aqui no Brasil e em Montevidéu. Você pode comentar, por gentileza, esse tipo de pensamento, Tamires, e como que isso infere na população majoritariamente pobre, na população pobre, preta, você enquanto uma bolsista formada,
em direito, numa boa universidade, né, conceituada. Você acredita mesmo que livros é coisa para rico, então a gente pode taxar? Como que você reflete sobre isso, Tamires? É isso, assim, é um projeto fazer com que a periferia e a população negra e quem é usuário de escola pública e a classe trabalhadora não tenham acesso ao conhecimento. E é muito estranho porque eu acho que a maioria da produção de conhecimento científico, inclusive, assim, conhecimento cultural é produzido na periferia, é produzido pela classe trabalhadora. É nesses espaços, assim, é nos bairros periféricos, são pessoas de lá que fizeram e deram contribuições das mais valorosas, assim, para o nosso país, inclusive. O professor Alexandre comentou que nos últimos 4 anos não teve nenhuma formação, né, aqui em São Paulo, nesse sentido, em relação à igualdade racial. E aí, falo sobre isso para comentar sobre como a gente está vivendo num momento no Brasil em que os governos, aqui em São Paulo, né, federal, estadual e municipal, promovem uma política de morte contra a população pobre, que é majoritariamente negra, promove uma política de desmonte. E aí é muito surreal, assim, porque o Guedes falar em taxação de livros por conta de crise econômica, por que a gente não taxa as grandes fortunas? Né? Que é o que de fato deveria estar sendo taxado, que é o que de fato conseguiria, inclusive, garantir o orçamento para que a gente conseguisse resolver esse problema econômico que a gente está vivendo no Brasil. Um problema econômico, inclusive, que é a criação do próprio governo, assim, né? Porque é isso. Como que a gente fala de valorização da economia se a gente está passando por um momento em que o governo federal está promovendo um verdadeiro genocídio contra a população, da forma como ele está lidando com o coronavírus, né? Então, assim, sou absurdamente contra a taxação de livros. Acho que é ridículo a gente falar que a periferia, que livro é coisa para rico, assim, você não, assim, desconsiderar o que é de fato a produção intelectual, cultural brasileira, assim, e você, inclusive, ter uma visão mesquinha do que é produção de conhecimento, né? Porque o samba, o funk, o rap, a cultura brasileira, e é o que de fato, inclusive, é formulado e que gera um processo de transformação e que é uma produção intelectual, é da periferia, assim. Então, os slams que a gente está vendo agora, assim, eu acho que não é à toa, inclusive, que o Guedes faz essa taxação de livros agora, porque a gente está passando por um momento em que a gente está vendo mulheres e homens negros e indígenas fazendo uma série de produção de livros e ganhando visibilidade, né? O professor Silvio é um deles, o professor Adilson é outro, a Joyce Beth é outra, a Juliana Borges, a Jamila Ribeiro, enfim, tem vários, né, pessoas negras que estão produzindo livros. A gente está acompanhando uma juventude da periferia que são jovens poetas, jovens de slam, lançando livros próprios também, né? Então, assim, isso está aumentando cada vez mais. E mesmo esse livro que a gente está lançando agora, né, o Código Oculto, assim, é uma jovem preta da periferia, assim, e para eles é um absurdo isso acontecer. Né? É um absurdo que a gente tenha produção e que faça esse processo de disputa da produção intelectual no país, sabe? Então, é óbvio que vão querer taxar livro e vão falar que livro não é coisa de gente pobre, mas assim, quem fala isso, quem tem esse pensamento, é que não tem noção do que é o nosso país e quem de fato contribuiu com a formulação, né, intelectual, com o processo de transformação, assim, com os principais pensadores brasileiros, são periféricos, são da classe trabalhadora, são negros e negras. E se não são, eles olham para a gente, para o que a gente está produzindo, para o que a periferia está construindo. Pode olhar, assim, absolutamente todos, assim, não tem exceção. Sim, sim. Essa é a mola propulsora, né, Tamires? Sim. Tamires, você mencionou nessa última resposta, eu gostaria que você aprofundasse, né? A gente tem aí dentro, você fala muito você vai discorrendo, né, sobre a condição judiciária do Brasil, o encarceramento em massa, você vai dissecando as várias facetas, né, de como o racismo vai se dando, a quem ele atinge majoritariamente. Agora, eu gostaria que você entrasse num ponto sobre esse genocídio, né? Eu gostei muito de uma reflexão que você fez há dias atrás e eu gostaria que você trouxesse para a gente. Porque quando você fala sobre o genocídio da população negra, né, população periférica, população trabalhadora,
você faz uma excelente contextualização com o momento em que estamos vivendo com a Covid-19. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente, nesse necroestado brasileiro, a pandemia como instrumento de extermínio dessa população, né? Você pode trazer essa reflexão para a gente, Tamires? Seu foco de lucidez, por favor. Não, sim, olha, a gente passou de 130 mil mortos e assim, eu fico absolutamente chocada e triste e revoltada, porque essas mortes que estão atingindo números absurdos, né, que são mais de 1.000 mortes por dia, e a gente estabilizou, o Brasil estabilizou nisso, né, mais de 1.000 mortes por dia. E eu fiquei pensando durante a pandemia, por que a gente naturaliza isso, né? Por que 1.000 mortes por dia por coronavírus no Brasil não choca menos que os 600 mortes na Itália que acontecia diariamente no começo da pandemia, né? Por que os governos, no começo da pandemia, quando a gente ainda tinha um poucos infectados, decretou quarentena, né? Quando a classe média brasileira, quando eram os hospitais privados aqui de São Paulo, que estavam superlotados, com a UTI superlotadas e com mortes. Porque nesse momento o coronavírus ele é um perigo e o governo precisa decretar quarentena. E agora que são os bairros periféricos que estão tendo diariamente milhares de casos confirmados, e os hospitais públicos periféricos que estão com UTI lotada, com diariamente centenas de pessoas, majoritariamente negras, morrendo. Isso a gente precisa voltar ao normal. Né? A economia precisa voltar e girar. Com mais de 1.000 mortes é isso, né? Tá normal, passou o corona. Por quê? Né? Eu fico me perguntando por quê. E aí eu falei assim, é óbvio, né, que para o governo aqui de São Paulo, para o governo do PSDB, para esses políticos que promovem já uma política de morte, para quem foi eleito dizendo que a polícia militar ia atirar para matar, é óbvio que o normal é um normal em uma situação em que a população negra e periférica, a classe trabalhadora, está morrendo diariamente, independente do que for. E isso, veja, está diretamente ligado ao que a gente estava comentando sobre como o racismo ele acaba naturalizando essas violências, né? Como o sistema econômico capitalista é isso, porque o capitalismo, o que foi forjado através do processo escravocrata aqui no Brasil, ou seja, ele está baseado num processo de exploração do corpo trabalhador, de exploração e de morte, inclusive, e não se importa com morte, porque vai ter outro, sabe? Então, o genocídio da população negra, esse processo de extermínio, de criminalização, de naturalização da morte, ele vem já há vários anos naturalizando esse processo de violência. Inclusive, é como se a sociedade brasileira ficasse apática e a morte e a violência por conta da produção de violência contra a população negra e a classe trabalhadora, pela forma como isso é naturalizado, pela forma como o racismo estrutural aqui justifica essas violências. E isso me deixa, assim, numa angústia absurda, Rafa, porque como que a gente consegue transformar isso? Como que 500 anos de história, porque é isso, são 500 anos de história de exploração de escravidão, de extermínio, de criminalização, de violência física e de naturalização dessa violência. Como que a gente consegue combater esse processo, né, diante do momento da pandemia que a gente está vivendo agora? E isso para mim, assim, é uma das coisas que... E aí eu fico pensando, né, em educação, em cultura, né, em transformar o sistema político, jurídico, econômico, assim, eu acho que tem uma série de questões e pontos que são fundamentais para a gente discutir, porque não dá para a gente naturalizar 1.000 mortes por dia, 1.000 mortes por dia, são 1.000 pessoas que tinham amigos, companheiras, mães, avós, tios, tias, irmãos, né? São milhares, para não dizer milhões de famílias, né? de pessoas, enfim, do Brasil, que sofreram perda e que são majoritariamente periféricas. A gente está falando muito sobre necropolítica, né? E o Achille Mbembe, que é um camaronês que é o sociólogo responsável pela formulação da necropolítica, que é um termo baseado na biopolítica do Foucault, né? Que a biopolítica é sobre como o Estado controlando os corpos, né? Controlando a vida, né? Gestando a política de vida. Aí,
Eu tenho a versão desse livro só em PDF. Preciso ir na Martins Fontes para comprar o presencial. Eu tenho ele só em PDF. Vai ser muito bem recebida. E já autografa uns livros pra gente também. Sim. E o Achille Mbembe, quando ele fala sobre necropolítica, né, e sobre essa virada, né, porque qual que é a diferença da biopolítica para a necropolítica? É que o Estado, para além de controlar a vida da população, né, de quem deve morrer e quem pode viver, ele organiza o poder para produzir a morte em um determinado território e uma determinada população. E é um território que é racializado, é um território que é localizado. E aí, assim, é importante que a gente tenha noção que a necropolítica, ela depende de uma avaliação histórica de cada sociedade, de cada país, né? E se a gente for pensar aqui no Brasil, quais são os territórios racializados em que o Estado produz morte em ausência e na presença? A periferia. E qual que é a racialização dessa? É a periferia, que é majoritariamente negra. E como que é essa produção da morte? É através da presença, né, do Estado enquanto força, dos agentes de segurança, da violência policial, que é autorizada e é justificada, inclusive, pelos autos de resistência, que faz com que o policial militar assassine jovens negros, crianças negras, diariamente nas periferias e sequer sejam julgados no nosso país. Ou seja, é isso, é uma autorização à morte, uma autorização à violência. É a presença disso e na ausência de políticas públicas, políticas sociais, né? Na ausência de políticas de valorização da educação, de valorização da saúde, de valorização da cultura e lazer, de mobilidade, de garantia de moradia. Ou seja, o Mbembe fala sobre esses territórios como territórios em que a morte, ela está relacionada à vida das pessoas. É uma vida em morte. É uma vida em morte. Porque e aí, se a gente for pensar, é muito surreal, porque de fato, na periferia, a periferia, ela tem uma relação com a morte por conta da violência policial, por conta da ausência de políticas públicas. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo de aumento do desemprego, o Brasil voltou para o mapa da fome. As pessoas estão morrendo de fome no Brasil agora. Elas morrem de fome, elas morrem da violência policial, elas estão numa situação de desemprego, a gente está voltando para o mapa, né, aumentando o número de pessoas em situação de miséria e de pobreza extrema no nosso país, porque isso é uma produção, inclusive, né, é uma forma de organização. É isso que é a necropolítica, né? Não é só o Estado define quem morre e quem vive. E a gente está vendo isso acontecer agora, assim, isso se escancarou com o coronavírus. Né? Se escancarou. Porque quando, no momento em que o coronavírus está atingindo majoritariamente bairros periféricos, né, e bairros negros, e o Estado fala, não, precisamos voltar, a economia tem que girar, né, precisamos voltar ao normal, e esse é o normal, isso é a necropolítica assim na cara. O Estado falando, veja, existem vidas que importam, que precisam ser salvas, né, que está relacionado à vida de uma classe média brasileira, de uma elite que é historicamente escravocrata, e existem vidas que não importam, que são descartáveis. Que a gente precisa que essas pessoas elas façam esse processo de produção, de trabalho. E que é descartável, porque se uma morre, tem outra vai entrar no lugar. E assim a economia gira e vamos voltar ao normal. Porque essa é a lógica que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente chega aqui no centro da cidade de São Paulo, a gente vê um monte de gente aglomerada, as empresas voltando, quando a gente vê os transportes públicos, né? O trem, o ônibus, super lotado em horário de pico. E aí como que a gente fala em isolamento, em garantia de isolamento social, num trem que deveria, sei lá, que cabe 30 pessoas sentadas e que tem 300 pessoas lá dentro? Sabe como que a gente fala sobre o isolamento social nisso? Assim? Então, a necropolítica, né, essa política de morte que é promovida e que a gente está vendo se escancarou agora. Assim, se alguém tinha alguma dúvida, né, se alguém falava assim, não, tinha ponderação lá, isso fica escancarado. Porque a ausência de uma política de Estado que garanta que as pessoas fiquem em casa, que garanta os direitos trabalhistas, que faça, inclusive, com que elas fiquem em casa sem morrer de fome, né, com condição de fato de sobreviver diante da pandemia, escancara que não... Para certas pessoas, é como se não valesse mesmo.
não valesse. Que herança hedionda, né, e nefasta, né? É muito. Eu queria que você falasse realmente sobre isso, porque acho que é cabível para o momento, né? E é uma reflexão dolorosa, mas importante, né, Tamiris? Grato pela resposta. Para pegar um gancho já nessa sua fala, e como você no Código Oculto traz muito bem também, né, numa escrita bem clara, bem fluida, toda essa genealogia, né, da estruturação social do Brasil, do racismo. Eu gostaria que você respondesse, né, a uma provocação, Tamires, que é a seguinte: a democracia no Brasil, ela está em perigo ou ela nunca existiu? Olha, eu acho que a democracia no Brasil ela está em perigo e ela nunca existiu. Porque é isso, existem territórios, né? Quando a gente fala sobre a sociedade, né, e sobre como a necropolítica ela funciona, né, e sobre como existem territórios que são racializados e nesses territórios é como se, completando inclusive um raciocínio que eu estava tendo antes, né, nesses territórios que são racializados, em que a necropolítica ela age, são territórios que é como se o direito, como se o Estado, como se a legislação, né, tudo que a gente tem considerado do certo e errado não funcionasse. Nesses territórios periféricos em que a população não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à moradia, não tem acesso a de fato uma segurança pública, porque o sistema de segurança é um sistema que produz a violência e a morte contra essa população. Não tem acesso a um processo de trabalho, um emprego que garanta realmente, né, um emprego valorizado, direitos trabalhistas e etc. Uhum. Não tem acesso a uma educação de qualidade que garanta uma formação, né, em um pensamento crítico que faça com que a gente tenha condição de fato, né, como que se fala? De fato, atualizar a nossa cidadania, assim, exercer a nossa cidadania. Que democracia que é essa? Que democracia que é essa que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado? Que democracia que é essa em que pessoas são presas e encarceradas sem provas? Né? Que democracia é essa que promove um processo sistemático de criminalização e de exclusão social a uma parcela da população, a um território, a um povo, historicamente? Então, assim, nessa perspectiva, o que é democracia, né? Esse governo de todos, né? Com a participação de todos, com a atuação de todos. Quem são esse todo, né? O que é esse todo? Uhum. Então, nessa perspectiva, é isso, né? Eu rebato essa provocação um pouco com você, né? Será que dá para falar em democracia nessa situação, em pessoas que vivem em situação de extrema miséria, em pessoas que vivem um processo de criminalização, em um povo que foi historicamente criminalizado, que foi escravizado e que não teve um processo de inserção? O que é essa democracia nesse sentido? O que é essa democracia, inclusive, para esse povo que não se vê representado? Né? A Câmara Municipal de São Paulo, 55 vereadores, não tem uma mulher negra. Né? O Congresso Nacional, quantos negros estão no Congresso Nacional? Quantos negros estão na Assembleia Legislativa? Né? Quantos negros estão nesse espaço de poder político? Que democracia que é essa? Isso é uma perspectiva. E a democracia, mesmo uma democracia, né, essa democracia que tem uma série de problemas, que é estruturada num processo racista, porque é isso, o racismo estrutural ele se reproduz, né, em todas essas dimensões, né, da nossa vida. Mesmo essa democracia que tem uma série de problemas, mas que pelo menos tem uma Constituição de 88 que garantiu direitos iguais, que garantiu o acesso à educação, pelo menos no papel a gente tem isso, né? E isso minimamente é importante a gente garantir, porque existia um momento em que o papel falava que o negro sequer era pessoa. Então, é importante que a gente tenha, né, uma Constituição cidadã, como é a Constituição de 88, que garanta direitos sociais e direitos fundamentais para a população, que fala sobre a soberania, que fala sobre acesso à educação, à moradia, etc. Isso é fundamental ter. E essa democracia que tem problema, que gera violência, mas que pelo menos no papel garante assim, né, uma necessidade de atuação do Estado,
brasileiro para garantir essa igualdade formal, tentar, né, o Estado tem uma obrigatoriedade de garantir essa igualdade, ela está sendo perdida. Ela está sendo perdida porque ela foi golpeada, porque a gente teve um momento, né, um governo em 2016, que foi o governo da presidenta Dilma, que sofreu um golpe, e de lá para cá, a gente está vendo uma série de desmontes acontecendo das políticas sociais, né? A gente tá vivendo hoje, inclusive, um momento do governo federal que tem mais militares no governo do que durante a ditadura militar, né? E é um governo que abertamente é um governo autoritário, que abertamente produz a morte, né? E naturaliza a violência. Então, mesmo essa democracia que tem problemas, mas que é fundamental que a gente defenda, porque é isso, né? Precisa avançar, né? E melhorar. E é a partir disso, né? De alguns conceitos básicos, assim, de igualdade, né? De que racismo é crime, etc. De que mulheres e homens, né, têm que ser tratados de forma igual, de respeitar a nossa diversidade de gênero, de sexualidade, de etnia, de povos, de raça. É importante que a gente defenda e garanta esses direitos. A gente parte desse mínimo para avançar, né? Para questionar, olha, mas veja, mesmo assim, no papel, o papel é uma coisa, precisa garantir que isso se reproduza na materialidade. Agora a gente está vendo que o Estado não tem um discurso que mesmo essa garantia de direitos fundamentais formais não são mais garantidas. Assim. Então, a gente está passando por um momento no Brasil muito difícil, né? Com um governo que é abertamente fascista, racista, autoritário. E que se reproduz assim, em várias áreas, né? Enfim, no federal, no estadual e em vários municípios. Então, a democracia brasileira, ela tá, mesmo essa democracia capenga, que é importante que a gente defenda, ela tá passando por um processo muito grande de perigo, né? Já há alguns anos, e que vai se aprofundando mais e mais. E é importante que a gente tenha essa noção desses dois pontos, tanto que já existia problema, quanto com esses problemas estão sendo aprofundados ainda mais, porque para o nosso processo de organização social, para a retomada, né, do poder democrático popular, a gente entender que essa democracia também interior, ela não resolvia as situações, os problemas históricos e estruturais que a gente tinha. Ela ajudava também a reforçar. Sim, sim. Perfeito. Perfeito, mais lucidez do que isso é impossível, né? Grato pela resposta, Tamires. Só para contextualizar a galera, nós temos aí pouco mais de 7 minutos para findar a live. Uma conversa assim, profunda, importante, fundamental, né, para a compreensão dos nossos dias atuais. Então, agradeço profundamente a sua participação, diálogo. Galera, a gente está aqui, então, fazendo o lançamento, né, do primeiro trabalho publicado aí pela Tamires, né? Esse é o Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População no Brasil. Qual que é o ponto, Tamires? A gente tem aí 7 minutos para findar. Eu gostaria de que você comentasse, assim, mulher, negra, periférica, feminista, entrando numa universidade de elite, né? Como foi esse processo, esse choque, o movimento de superação e chegar até o devido momento, né? Advogada, respeitada, com um livro de contribuição importante, junto com nomes como Lélia Gonzalez, Angela Davis e por aí vai. E assim, um livro também que é importante falar, né? Tem a apresentação do presidente Lula, né? Sim. Isso é muito legal fazer essa leitura já e partir desse princípio. E a introdução, né? O prefácio do Silvio. Como que foi esse processo, para a gente findar essa última pergunta, né? Como foi esse processo de superação? Se der para falar um pouquinho também do Afromar, que é a preponderância desse movimento, como se construiu e como se dá ainda no período de hoje. E muito grato mesmo, Tamires.
por Não, favor. você nem precisa perguntar do Afromac, porque é isso, eu não tenho como falar sobre a minha graduação sem falar do Afromac. E aí, para quem está assistindo a gente e não conhece, o Afromac é um coletivo de estudantes negros do Mackenzie, né, afro-mackenzistas, que foi criado na década de 90 por estudantes do Mackenzie negros e que se formaram e acabou, né, se desorganizando e que foi refundado em 2014, que foi o ano que eu fui eleita a primeira mulher negra presidenta do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie. Que foi um ano, inclusive, que começaram assim, voltaram a emergir uma série de ataques racistas na universidade, de pessoas dessa elite escravocrata que não suporta as transformações sociais que aconteceram nos últimos anos, que não suporta que mulheres negras periféricas, jovens negros ocupem a universidade. Para mim foi um choque entrar no Mackenzie em 2011, sabe? Porque eu estudei a vida inteira em escola pública, então tenho costume de sempre estudar com pessoas como eu, jovens da periferia, mulheres como eu, e entrar numa universidade, em uma sala de aula com mais de 80 alunos e 3 alunos serem negros, já é um choque, assim, você fica se perguntando, esse lugar aqui é meu? Será que eu devia estar estudando aqui? Né? Será que eu pertenço a esse espaço estudando? Será que eu não devia estar aqui trabalhando? E o movimento estudantil, ele foi fundamental para eu conseguir terminar a universidade, assim, o Afromac em especial, porque no segundo ano da graduação, eu comecei a articular com alguns alunos um coletivo de combate às opressões, um coletivo de esquerda chamado Frente Perspectiva, isso em 2012 já. Mas foi em 2014, com a fundação do Afromac, que eu me senti pertencente à universidade, sabe? Porque a gente fica se questionando se esse lugar é mesmo meu, é nosso. Será que eu devia estar aqui? Será que eu devia estar estudando? E quando a gente junta, né, estudantes negros de vários cursos que tinham no Mackenzie, nesse campus que tem aqui em Gianópolis, né, do direito, da economia, da psicologia, do jornalismo, que são poucos, né? Eram 10 no começo. Hoje já são mais de 150. Eu não saio do grupo do WhatsApp do Afromac porque eu fico muito feliz assim, de acompanhar que vai passando o ano, entra semestre e mais negros e estudantes negros vão entrando lá, né? E um coletivo que começou com 10 estudantes, hoje tem 150. Isso é incrível de acompanhar. Né? E sobre como é fundamental esses coletivos auto-organizados para que a gente se sinta pertencente a esse espaço, sabe? À universidade. E aí, falo sobre isso por quê? Porque o se encontrar na universidade faz com que a gente consiga produzir ela, né? E inclusive, fazer com que o nosso potencial seja explorado. E entender qual que é o nosso papel nesse espaço, né? A minha mãe, ela tá aqui assistindo essa live, a Rosa, ela comentou no começo, e ela é uma mulher negra militante do movimento negro, participou da construção do Fórum Estadual de Mulheres Negras aqui, eu sempre acompanhei ela, só que foi a partir da universidade que eu passei a me entender como uma cidadã, assim, né? Como agente política, e que tinha responsabilidade com a transformação. Né? E isso aconteceu a partir do movimento estudantil linkado com o movimento negro, porque é isso, né? A criação de coletivo, mas também de coletivo de estudantes negros, né? Universitários. E de linkar, né, essa relação entre a teoria e a prática. E é por isso que, durante a minha graduação, meu TCC foi sobre genocídio da juventude negra, e é por isso que o meu mestrado foi sobre política criminal e racismo, porque não dá para fazer uma produção teórica, né, na academia que não esteja diretamente relacionada à realidade, né, à nossa sociedade, é como a gente pode transformar, né, o movimento, né, e a prática, ela tem que estar diretamente relacionada com a teoria. E aí, essa relação da prática com a teoria, ela desemboca necessariamente em política pública para transformar a estrutura social, né? E foi graças às políticas públicas, inclusive graças ao ProUni, que eu tive a oportunidade de ter isso. E aí daí que vem, inclusive, essa necessidade, assim, esse estalo de que, veja, a gente tem que participar da política, tem que construir, né? Tem que ocupar os espaços de poder, tem que fazer formulação. E tem que ser a gente, né? Mulheres, jovens, homens, LGBTs, indígenas, a classe trabalhadora da periferia, porque se não é a gente lutando para transformar a realidade social que a gente vive, nada vai mudar. Né? Tamires, Oi. muita lucidez, ficaríamos aqui mais algumas horas conversando, mas a gente tem 30 segundos. Ai, 30 segundos para o fim da live. Eu gostaria de agradecer profundamente a galera que está acompanhando, a conversa vai ficar
no feed da Martins Fontes Paulista. Faço a aquisição do livro da Tamires, o Código Oculto, É leitura isso. reflexiva, importante. Grato por acompanhar-nos. Tamires, muito grato, grato mesmo. Muito obrigada, Valeu Rafael. demais. Uma honra para mim. Muito obrigada mesmo. Valeu demais, demais, galera. Até mais ver. Gratidão, Tamires. Um Um abraço forte abraço. e certo. Um abraço, querido. E comprem o livro e depois vem dialogar com a gente. Comigo, manda um inbox aí. No @soltamires.sp. Eu É quero isso aí, muito, galera. estou muito curiosa para saber o que as pessoas estão acharam desse livro, dessa realização de Fantástico. sonho. Parabéns, Tamires. Parabéns a todos. Tô achando estranho que o Instagram não cortou a gente ainda, viu? Não Mas até cortou? mais ver. Veremos daqui a pouco. Até mais, Até, galera. Rafa. Um beijo.